Irei falar agora sobre a estrutura de dados chamada fila dinâmica. A fila dinâmica, assim como a fila estática, funciona da mesma forma. O primeiro elemento a chegar vai ter que ser o primeiro elemento a sair, ok? Todos os novos elementos que forem chegando vão sendo enfileirados ao final e a gente vai atender os elementos que estão no início, como uma fila mesmo. Então a interface é a mesma, uma vez que, independente de como os dados estejam armazenados, se de forma estática ou de forma dinâmica, eles têm que seguir o princípio de uma fila, tem que fornecer as operações que uma fila preconiza, como enfileirar, desenfileirar e espiar, que são as operações básicas, e as operações auxiliares, para verificar se ela está cheia, está vazia e imprimir o conteúdo da fila. Okay? Então a interface enfileirável é a mesma que a gente utilizou quando falamos de fila estática. Fila principal também é a mesma, o que muda somente é a instanciação do objeto. Em vez de eu instanciar uma nova fila estática, eu estou instanciando uma nova fila dinâmica. Para o usuário que faz uso da fila, aqui na chamada dos métodos, não muda nada. É tudo da mesma forma. Para ele, pouco importa como é que esses dados estão sendo alocados. Para ele importa que essas operações trabalhem como uma fila, ou seja, o primeiro que eu enfileirei vai ter que ser o primeiro que será desenfileirado, ok? No duplo, já falamos desta classe. Essa classe é utilizada nas estruturas de dados dinâmicas, possui três variáveis de instância, dado que armazena o valor propriamente dito que precisa ser armazenado na estrutura fila, e um ponteiro para o nó anterior e para o próximo nó. Então ela é duplamente encadeada, por isso que chama nó duplo. Então agora não mais fazemos referência ao objeto pela sua posição física no array, porque agora na estrutura de dados dinâmicas a gente não utiliza array e sim objeto para armazenar os dados, ok? Essa é uma classe simples que só tem mesmo os getters e setters dessas três variáveis de instância para obter os valores delas e para retornar os valores delas, ou para obter os valores, né? Ou seja, retornar com get, e para setar novos valores para elas com os métodos set, ok? Então a classe nova mesmo, que a gente vai ver agora, é fila dinâmica. Essa daqui é inteiramente nova para nós. Então fila dinâmica implementa a interface enfileirável, então obrigatoriamente ela tem que implementar aqueles 6 métodos definidos nessa interface. Só para relembrar para vocês aqui quais são os métodos, são estes, ok? Beleza. Ela é parecida com a estrutura interna de uma pilha dinâmica, a diferença é que agora ela vai precisar de dois ponteiros, e não mais um ponteiro para um topo, como era na pilha. Eu vou precisar de um ponteiro para o início e para o fim da estrutura de dados, uma vez que as operações são feitas nos extremos da estrutura. Então eu tenho um ponteiro para o início e um ponteiro para o fim da estrutura, tenho um tamanho, que indica o tamanho máximo que essa fila pode ter, e uma quantidade, que é a quantidade de elementos que ela tem naquele exato momento. Eu tenho um construtor só para relembrar, é um método que não retorna nada, que tem o mesmo nome da classe. Um construtor vazio e um construtor que recebe um inteiro. O construtor vazio, caso ele seja chamado, ele chama automaticamente o construtor que recebe um inteiro passando o tamanho fixo 10, ou seja, vai criar uma fila com tamanho máximo de 10 elementos. Caso seja chamado esse construtor, ele vai inicializar as variáveis de instância da nossa classe, quantidade vai inicializar com 0, a variável tamanho vai inicializar com o tamanho passado como parâmetro para o construtor, e os ponteiros de início e fim vão ser inicializados com nulo, uma vez que a gente não tem nada, não tem uma estrutura interna ainda, certo? Vou falar agora dos métodos auxiliares, que são simples. Eles funcionam da mesma forma da pilha dinâmica, tanto está cheio quanto está vazio. O está cheia, ela vai retornar true quando a quantidade for igual ao tamanho setado no construtor, e o está vazio vai retornar true quando a quantidade for zero, de elementos for zero. Então quem controla o está cheio e está vazio é a variável quantidade. Então não podemos esquecer de todas as vezes que inserir um novo elemento na nossa fila, incrementar a quantidade de uma unidade, e todas as vezes que desenfileirarmos algum elemento, decrementar a quantidade em uma unidade. O método de impressão dos dados da fila também é similar ao método da pilha dinâmica. A diferença é que agora eu não inicio de um ponteiro do topo, eu inicio de um ponteiro início, mas mesmo assim
eu tenho um ponteiro auxiliar, que vai me permitir percorrer os elementos da minha fila sem que eu altere eles, certo? Então, ponteiro início, ponteiro fim, caso use aqui, eu não estou usando, eles permanecem inalterados, porque eu crio uma nova referência que aponta para o mesmo lugar que o ponteiro início está apontando, e eu ando com ele de nó em nó, então eu não altero as variáveis de instância da classe. Eu tenho o resultado, que é um string que vai imprimir uma string que vai conter os elementos da minha estrutura de dados fila. E aqui eu tenho um for, né, para eu iterar todos os elementos. O que faz o for passar de um elemento para o outro é essa linha de código, onde o ponteiro para onde eu estou neste momento passa a apontar para o próximo, e assim por diante. Ele vai fazer isso quantidade de vezes, certo? Usei a lógica do for aqui um pouquinho diferente do for usado na pilha dinâmica, para vocês verem que o código não é exatamente sempre aquele. Há várias formas de ter a mesma resposta. 2 mais 2 é 4, 3 mais 1 também é 4, 4 mais 0 também é 4. Então, a gente pode chegar à mesma resposta de vários meios. Ok? Então, como agora a gente está partindo do zero e vai até uma quantidade menos 1, já que ele é menor do que quantidade, ele não chega à quantidade, quando ele chegar em quantidade menos 1, eu só vou introduzir na variável resultado o dado mesmo, apontado por nó auxiliar, e não um dado seguido de vírgula, que é em todos os demais casos vai acontecer no caso do else, né? Então, todos os casos de laço, que não seja quantidade menos 1, ou seja, que não seja o último elemento, eu vou colocar o dado seguido de vírgula, para ficar bonitinho. No último elemento, eu só coloco ele mesmo e pronto. Então, vai ficar os dados separados por colchete e os dados entre colchetes separados por vírgula. Ok, então já falei dos métodos auxiliares, vamos agora ver os métodos específicos da nossa fila, que é enfileirar, desenfileirar e espiar. Vamos iniciar pelo espiar, que ele é muito simples. O espiar retorna apenas o elemento que seria o próximo a ser atendido numa fila. Numa fila, o próximo elemento a ser atendido, a ser desenfileirado caso a gente quisesse, seria o elemento do início, que foi o que chegou primeiro, né? First in, first out. Primeiro a chegar, primeiro a sair. Então, basta eu ir lá onde está início, onde o ponteiro do início aponta, pegar aquele dado e guardar numa variável que eu irei retornar. Essa variável chama elemento início e eu irei retornar ela. Claro que eu só posso fazer isso, né, de pegar o dado e colocar na variável para retornar, se a pilha tiver algum elemento. Ou seja, se ela não estiver vazia. Se ela estiver vazia, eu só imprimo a mensagem para o usuário indicando que ela está vazia e pronto. Ok? Então, este é o espiar, muito simples. Vamos ver agora o desenfileirar e o enfileirar. Como eu já falei do espiar, vou falar do desenfileirar, que é como se fosse um incremento do espiar. Porque ele vai fazer tudo que tem no espiar, que é pegar o dado apontado pelo ponteiro do início, colocar numa variável para ser retornada, só que ele vai mexer na estrutura interna da fila, uma vez que ele vai desreferenciar o elemento que está no início e vai passar a referenciar o próximo elemento. O próximo elemento que vai passar a ser o início da minha fila. Então, se vocês olharem, há muitos códigos similares. Todo o código, na verdade, que está aqui tem lá em cima, só que lá de cima tem mais código, né? Desenfileirar. Então, eu tenho uma variável que vai guardar o elemento que será retornado. Se ela não estiver vazia, se ela tiver algum elemento, eu coloco o que está apontado pelo ponteiro de início nessa variável para eu retornar ao final. Caso ela esteja vazia, eu só dou uma mensagem de que está vazia para o usuário. Então, caso ela não esteja vazia, o que eu vou ter que fazer? Algumas operações, né? Uma operação que a gente sabe que no início de tudo que a gente tem que fazer é subtrair quantidade de uma unidade. E quando eu enfileirar, incrementar a quantidade de uma unidade para que essa variável sempre reflita a quantidade de elementos que eu tenho na minha fila. Beleza. Então, essa linha já está explicada, só falta agora explicar essas três linhas, como é que elas funcionam. Então, essa aqui também já está explicada, que é eu pegar o dado, né? Porque ponteiro início é uma variável do tipo nó duplo, e nó duplo tem três variáveis. Para eu pegar a variável dado, eu uso o método getDado, já que é uma variável privada. Essa linha aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando o ponteiro de início. O ponteiro de início agora vai passar a ser outro. Vai ser atribuído para o próximo elemento em relação ao ponteiro do início. O ponteiro de início apontava para um nó duplo, o próximo dele apontava para o próximo elemento depois dele, que pode até ser nulo, se ele só tiver um elemento, não tem problema nenhum. E o ponteiro do início vai passar a receber ele, ok?
Beleza, se a quantidade for maior do que 1, tiver 2, 3, 4, 5, qualquer quantidade, eu vou ter que quebrar essa referência para o nó anterior, para que ele seja desalocado pelo coletor de lixo do Java, para que nenhuma variável consiga acessar essa região de memória. Então eu quebro essa referência, setando nulo nesse ponteiro que era a única forma de eu voltar para esse nó que antes era o início da minha fila. Não é mais porque eu mudei o ponteiro de início para o próximo. Então agora, para que eu não tenha como chegar mais nessa variável que estava no início, eu seto a referência para chegar até ela com nulo. Pronto. Este é o código de desenfileirar. Vamos ver agora como a gente enfileira um novo elemento. Lembrando que tudo que chega vai ter que ser enfileirado no final e tudo que é atendido vai ter que ser atendido no início. Então aqui a gente trabalha com ponteiro de início e no enfileirar a gente trabalha com ponteiro de final, certo? Ponteiro de fim. Beleza, então eu só posso enfileirar se ela não estiver cheia, né? Se estiver cheia, eu dou a mensagem para o usuário dizendo que está cheia e ele não faz nenhuma operação. Lembrando que ao final do enfileiramento, quantidade tem que ser incrementada em uma unidade, né? Quantidade vai receber o valor que ela tinha antes, mais um. Então aqui eu aloco uma nova posição de memória, chamada nó temporário, e a ele eu atribuo o dado passado como parâmetro que eu desejo enfileirar. Então, essa é uma das vantagens da estrutura de dados dinâmica. Eu aloco a memória à medida que eu preciso, não tudo no início, no construtor da estrutura. Então aqui agora eu precisei e aloquei uma nova região de memória, do tipo nó duplo, e setei o dado. Lembrando que ela tem que nó temporário é uma variável com 3 variáveis de instância, é um objeto com 3 variáveis de instância, eu só setei um dos dados, uma das variáveis de instância com esse dado. Falta ainda setar a variável de instância próxima e a variável de instância anterior. Ok? Então aqui, se ela não estiver vazia, se tiver algum elemento, o que eu vou fazer? O fim não é mais agora aquele fim que eu tinha antes. O fim agora é esse elemento que eu acabei de criar, que é o temporário, esse nó temporário. Certo? Então, só que eu ainda não estou mudando o ponteiro de fim. Eu estou apenas consertando o encadeamento. Eu estou dizendo que aonde o fim apontava, que provavelmente não, com certeza era nulo, já que ele era o último elemento. Agora o próximo dele não vai ser mais nulo, o próximo dele vai ser esse nó que eu acabei de criar. Beleza. Ao final de tudo, sempre essa linha vai ser executada, que é o seguinte, que eu estou dizendo, essa linha aqui vai ser executada é o seguinte, que eu estou dizendo que agora o ponteiro de fim vai apontar para esse novo nó que eu acabei de criar. Dependente se estava vazia ou não, essa linha sempre vai ser executada, caso eu possa enfileirar esse elemento. Então, ao final de tudo, esse novo nó que eu acabei de criar vai passar a ser o novo fim. Beleza. Então, se ela estiver vazia, eu vou ter que andar com esse ponteiro de início para esse novo nó. Então, esse novo nó, antes eu tinha início e fim, no caso dela estar vazia, apontando para null. Agora eu criei um novo nó, lembrando que ao final dele, aqui, o ponteiro de fim vai estar apontando para ele e o ponteiro de início também vai ter que estar apontando para ele. Porque esse nó é ao mesmo tempo início e fim. Percebe? Então, se ela estiver vazia, eu já jogo o ponteiro de início para apontar para esse nó. E lá na frente eu vou jogar o ponteiro de fim para apontar para esse nó, porque esse nó, como ele é único, ele é ao mesmo tempo início e fim. Beleza. Então, por isso desse else. E esse caso aqui é para corrigir o encadeamento, né? Então, quem é o anterior desse novo nó que eu acabei de criar? O anterior dele é o fim, certo? É o ponteiro de fim. Se estava vazio, vai dar problema, Cláudio? Não. Vai receber nulo aqui, sem problema nenhum. Ok? Então, eu vou setar o anterior dele com o fim e eu tinha setado o próximo de fim com ele. Então, essas duas formas aqui eu corrigi o encadeamento, certo? Se é o primeiro elemento que eu estou fazendo enfileiramento, ou seja, se ela estava vazia antes, eu faço o início também apontar para esse elemento. E ao final de tudo, eu faço o ponteiro de fim apontar para esse novo elemento, porque ele passou a ser o novo fim da minha fila. Somente isso é nossa estrutura de dados do tipo fila dinâmica. Não tem fila dinâmica circular, é somente essa fila dinâmica mesmo. Porque a ideia da fila dinâmica circular, quando a gente trabalha com estruturas de dados estáticas, é reaproveitar melhor os espaços do nosso array. E aqui a gente não tem array, então não é necessário.